Oi, Finalmente. finalmente, estamos juntos. Eu Bom, tado, Ana, mas não falho. né? Mas a gente vai lidando com esse universo digital, é assim mesmo. Ana, muito obrigado por estar aqui, participando do Divã Cultural. Queria primeiro te explicar o porquê da máscara. Você, nas gravações que eu te mandei agora, você viu que o meu irmão, o Alexandre, que participa comigo do Divã Aham, Cultural, nós não moramos juntos. E ele trabalha numa área meio complicada, construção civil, em que você lida com muita gente. certo. Então, ele está de máscara, eu também. A gente tem realizado sempre assim, as lives, no estilo Fábio Júdice, da Rede Globo. Então, a gente tem conseguido mandar as lives assim. Muito obrigado mais uma vez. E eu queria começar esse bate-papo com você, já que a temática da peça Sexo, Champanhe e Tchau é sobre o amor. Certo. Eu escolhi um poema muito bonito do Carlos Drummond, do grande Carlos Drummond de Andrade, que vai permear esse nosso papo. Que maravilha. O amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que decifrado nada mais existe, valendo a pena e o preço do terrestre, salvo um minuto de ouro no relógio, minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência, herdada ou vida. Amor começa tarde. Lindo, né? Mas por que eu escolhi esse poema do Drummond? Porque eu estava lendo sobre a peça, e a peça trabalha justamente essa questão do amor e o seu tempo, né? Como é que a personagem vai lidando com isso? Eu queria que você nos brindasse com a explicação da temática dessa peça, que está em cartaz atualmente no Teatro Petra Gold, novo registro de apresentações online, Uhum. né? E que você falasse um pouquinho da tua personagem nessa trama. Então, a Jezebel é, é uma mulher que até então se acha moderna, né? E daí ela descobre que no fundo ela é bem a moda antiga, bem romântica, né? E aí ela se depara com seus medos e suas obsessões, né? Uhum. E, na verdade, essa relação mal sucedida foi o estopim para uma série de questionamentos, né? Sobre ela mesma, né? E a Sim. maneira como ela lida com a vida dela de uma maneira geral e até profissionalmente, né? O que ela tá Ou seja, a partir dessa desilusão, ela começa a fazer um mergulho existencial, né? exatamente, exatamente. E por isso é tão interessante, né? E por isso as pessoas acabam se identificando muito com esse espetáculo, porque em algum momento da vida todo mundo passa por isso, né? Uhum. E a, e aí ela começa a ver, né, a repensar, porque as relações, especialmente hoje em dia, elas estão muito voláteis, né? E superficiais, assim. E, e a princípio ela imaginava que ela ia conseguir lidar bem com isso, né? Uhum. Porque até no início ela se dá conta, ela fala assim, mas espera aí, quando eu encontrei, eu também não estava procurando por amor nenhum. Na verdade, era Sim, só um sim. encontro casual, né? Uhum. E ela achou que ela não iria se aprofundar naquilo. Só que certos encontros a gente simplesmente não escolhe, né? O sentimento Uhum. ele é resoluto, né? É. Não passa pelo racional, né? Então ela se viu num labirinto, onde ela mesma entrou e não está conseguindo achar a saída, Uhum. né? Ah, e ela está num momento da vida dela em que ela está querendo se emancipar,
né? Ela ainda depende dos pais, ela é uma escritora e ainda depende financeiramente dos pais, e isso é uma questão, né? E muitos artistas, eu acho que passam por isso em algum momento, né? Porque existe uma coisa da vida prática, né? Que a gente não tem como fugir. Enfim, então ela se encontra assim bem perdida e nisso aparece a personagem Ela, que é uma mulher enigmática, né? Quase uma diva dos anos 50, que na verdade nada mais é do que o alter ego dela, né? A parte racional que habita nela. Sim, a parte, né? E que começa a peitar, então, e a fazer com que ela tenha que se confrontar e passar por isso. Né? Porque muitas vezes a gente sente esses desconfortos, mas assim, você passa batido, né? E só que naquele momento não mais. E aí ela vai no fundo do poço, mas não no sentido de ai, tô no fundo do poço, ó, coitada de mim. Não. É aquele assim, tá, eu tô aqui, o que eu vou fazer para sair? É por isso que eu acho que essa peça é tão interessante, porque é assim, é uma pessoa que tá mal, mas ela tá buscando se entender e resolver, sabe? Sim. E eu acho descobrir onde tá o ponto de ignição de todo esse sofrimento. Exatamente. Né? Porque é aquela coisa que você falou muito bem, quando a gente entra num relacionamento, mesmo que a gente não esteja querendo nada sério, né? Mas, eu estou aqui para me divertir, né? Vou ficar com essa pessoa. Você nunca sabe, você está se jogando na arena. Você nunca sabe no que o outro vai, digamos assim, tocar você. E esse tocar você não é tanto no aspecto consciente, porque no consciente você acha que se domina. É onde ele vai atingir você no inconsciente, no recalcado, naquilo que você menos visita dentro de você mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Opa! Tá legal, tá legal. E é muito Teve uma hora que deu uma... eu fiquei com medo. Falei, ai meu Deus, será que eu saí? E é muito interessante porque quantas vezes a gente não se deparou, né, com esses encontros surpreendentes, né, na nossa vida. Né? E assim, o que eu acho mais bacana da Jezebel é porque ela tenta de verdade ser honesta, tanto com ela mesma, quanto com esse cara, né? Sim. Porque ela deixa claro para ele, entende? Ela deixa claro para ele que em algum momento ela tenta fazer aquele joguinho do não tô nem aí, mas lá pras tantas ela bota ele contra a parede falando assim, olha, eu realmente estou gostando de você, eu quero me entregar a essa relação e aí, o que você sente? E o que você quer? Né? E eu acho isso muito corajoso, né? Especialmente, assim, hoje em dia, né? Onde todo mundo quer ser sempre o maioral, o superior, né? E ela se permitir ser honesta a esse ponto é de uma bravura, né? Que poucas pessoas conseguem, eu acho, né? E assim, de verdade, quantas vezes nas nossas vidas, assim, a gente conseguiu ser tão honesto, não só com a gente, mas com o outro. Com o outro, né? Né? Porque na maior parte do tempo a gente quer fingir que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, eu tô ótima, né? Aquela coisa do bom dia no elevador. Você tá um caco. Se a pessoa te der... E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Você nunca vai dizer, não, olha, tô arrasada, hoje eu acordei péssima. Né? E nem o outro te faz essa pergunta a fim de ouvir de verdade se você está bem ou não, né? A não ser que você... Na nossa sociedade, né, Ana? Na nossa sociedade, você ser transparente, para muitas pessoas, é sinônimo de fraqueza. Pronto, você foi no cerne da questão. É isso.
né? E por isso a gente tem que vestir essas máscaras, né? Agora mais do que nunca. Mas, e eu acho isso muito sério, na verdade, porque daí a gente vai se distanciando cada vez mais de nós mesmos. Sim. Né? E aí, até aproveitando assim essa coisa da pandemia, que agora está deixando todo mundo tonto, né? Porque veio essa segunda onda e, enfim, estamos agora à beira de um próximo decreto. Tá todo mundo sem saber muito bem o que vai acontecer. E os governos não se entendem, né? Quer dizer, isso fica pior ainda para o povo. Né? E a gente fica na mão do palhaço, né? Porque ninguém sabe. Daqui para frente, ninguém consegue se planejar e o que vai ser e o que esperar disso tudo é muito delicado, né? E ao mesmo tempo, não temos como negar, tá sério mesmo, é uma questão seríssima de segurança, saúde pública, enfim. Infelizmente, né, estamos vivendo esse momento aí, triste. Mas, e aí tá todo mundo se refugiando em casa. E, assim, é muito louco, né? Porque a gente tem esse veículo que é maravilhoso, né? Que é a internet, e ele nos aproxima, mas é uma dicotomia, porque ao mesmo tempo que ele nos aproxima, ele também nos afasta. Porque as pessoas que estão realmente próximas a nós, a gente acaba negligenciando porque tá aqui. Exatamente, você tocou num ponto. É muito... Às vezes a gente sacrifica aqueles poucos amigos, mas que a gente sabe que são amigos mesmo, né? Que conhecem a gente ao longo de toda uma trajetória, por aquela, digamos assim, por aquele delírio de ter centenas, milhares de pessoas nos adorando, mas aquela adoração é castelo de areia. Né? Eles estão adorando uma imagem de você, uma imagem que a tua vaidade projetou, mas não estão conhecendo você realmente. Gente, eu adorei essa frase. Uma imagem que a sua vaidade projetou. É exatamente isso. É isso. Porque por aqui a gente mostra o que a gente quer. Exatamente. E passa pela vaidade, fatalmente. Né? E por isso que... E até te fazer o... Não, sei, é por isso que conclui. E por isso é que eu acho que esse texto é tão importante, especialmente num momento como esse. Porque eu acho muito importante as pessoas entenderem que é possível essa honestidade. Não só para consigo, mas também para com o próximo. E as relações humanas, elas estão precisando disso, sabe? Mais do que nunca. E assim, entender que o amor, que você investir numa relação, é sublime, é importante. Porque é muito louco, né? Se você perguntar, eu acho que, sei lá, 80% das pessoas de fato querem viver um relacionamento. Mas, sei lá, se tiverem 5% de fato dispostas a abdicarem, porque na vida, a vida é feita de escolhas. E, assim, cada escolha é uma renúncia, né? Então, exatamente. Você vai ter que renunciar a algumas coisas em detrimento dessa escolha que você fez. E as pessoas, elas não estão dispostas. A abrir mão de nada. Mas elas não se predispõem. E aí é muito complexo, né? Então, eu acho... Eu até estava conversando com a Jordana, né? Que é a minha... parceira de cena, sobre isso, né? Porque a gente estava discutindo sobre o texto. Eu falei assim, cara, esse texto é necessário. Esse texto é necessário. Mais do que nunca. Falar sobre o amor, por mais clichê que seja, de uma forma mais profunda e mais verdadeira, é necessário, sabe? Em tempos atuais, eu acredito muito nisso. Né? Eu também gostei muito dessa sacada do texto, né? Como você falou bem, é o seu alter ego, né? Falando com você. E um alter ego, como você disse, da maturidade racional. Mas não é aquela razão fria, é a razão de quem analisou o si mesmo de fora. Então, você repara só, quando a gente está no meio de uma discussão, normalmente a gente fala coisas que depois, se essa discussão fosse gravada,
e você se acalmasse, fosse ouvi-la novamente, você diz, como é que eu fui dizer isso? Eu poderia ter dito isso, né? Então ela está de fora, né? Olhando você, daquela dizendo, poxa, como é que você está caindo nas suas próprias armadilhas, né? E você tocou agora num assunto muito importante, Paulo, porque eu acho que, sei lá, uns 90% das brigas, É, elas acontecem não exatamente pelo que você disse, mas a maneira como a coisa foi dita. o como, né? Porque isso faz toda a diferença. É. Você pode falar sobre coisas delicadas e isso não machucar o outro, né? Perfeito. Pelo contrário, de repente você está até ajudando o outro. Mas É. dependendo da maneira como você diz, aquilo só vai magoar e ponto. Você só vai ferir. E aquilo, ao invés de ser uma ajuda, aquilo vai se transformar numa catástrofe, né? De repente até num desentendimento sem solução, sem saída, né? Sem caminho de volta. Porque a gente nunca sabe também aonde aquilo vai... De que forma aquilo vai penetrar o outro e o quão você vai mexer naquelas feridas. É muito complexo, né? Então, gente, eu queria agradecer aqui as amigos que estão entrando. Jamílio, Everton, o Canto do Bode. O Canto do Bode é um grupo super bacana de teatro que agora está atuando lá em Portugal. Que legal. E eu estou tendo assim, o prazer e a honra de estudar com o Vitor Lemos. A gente tem um grupo de estudos toda segunda-feira. E engraçado porque você vê... Obrigada, Everton. A gente está estudando agora um texto também que fala sobre o amor. Eu falei, nossa, como o universo conspira, né? Isso é muito bacana. São as coincidências significativas, né? A sincronicidade, vai tudo se encontrando, né? Exatamente. E curioso, né? Essa questão que você estava falando, a peça inicialmente, essa peça foi feita há 8 anos atrás, né? Sim. 8 anos atrás. Inclusive, eu acho que a autora, me corrija se eu estiver errado, a Mônica Montoni, ela atuava também. Exatamente. Né? A Mônica fazia a personagem que hoje pertence à Jordana. A Jordana, né? Que é esse alter ego. Que é esse alter ego. Você que participou está participando desses 2 momentos do espetáculo, que mudança, porque hoje as coisas mudam, né? Antigamente, há décadas atrás, 8 anos não era nada. Hoje em dia, 3 anos já se modifica muito, ainda mais na velocidade virtual. Claro. Como é que diferenças e que semelhanças, que coisas continuaram as mesmas e que coisas você sente do público diferente de 8 anos atrás e agora revisitando através do online? Bom, você falou uma coisa que através do online está sendo uma experiência assim bacana, porque é a possibilidade que a gente tem de continuar fazendo teatro. Então eu sou muito grata a essa tecnologia e a essa possibilidade, mas eu confesso, porque foi a primeira vez, né, que eu fiz uma peça de teatro sem público. Foi muito estranho. Foi muito estranho atuar dentro de um teatro com 3 câmeras me gravando. Eu falei, meu Deus, cadê... E sem plateia, uma coisa assim, né? Eu falei, cadê as pessoas? Parece aquela literatura fantástica do Edgar Allan Poe, né? Você entra num universo paralelo, né? É uma coisa muito louca, né? Foi muito louco. Foi uma coisa muito... Mas, volto a dizer, eu tenho que agradecer a essa nova possibilidade, porque se não fosse isso, acho que a gente nem teria voltado, né? E então eu sou grata a isso, mas tá sendo estranho, confesso. Tá sendo estranho. Mas Agora, diga. Você acha que essa forma de comunicação estética, né, artística,
ela vai prevalecer mesmo depois da vacina? Quer dizer, vão voltar os espetáculos, mas ainda vai prevalecer o online, até cativando públicos que antes não tinham o hábito de assistir teatro? Eu acredito que sim. E assim, tem uma coisa, tem um lado muito positivo nessa história. E o lado positivo da história é o seguinte: eu tô aqui no Rio e o meu espetáculo está sendo visto, por exemplo, os meus colegas, né, de turma do Canto do Bode puderam assistir. Né? O próprio Vitor, que está em Portugal, está em Lisboa, ele pôde assistir o espetáculo. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Você fala, caramba, o alcance é muito maior. Então, essa possibilidade é sensacional, de fato. Então, assim, eu espero que a gente chegue nesse momento em que a gente possa voltar a ter público e ainda assim poder ter ali, né, filmado ao vivo para todo mundo ver. Poder unir as duas coisas, né, respondendo a sua pergunta. Né, ter o presencial e o online. E o online, né? Inclusive, tem muitos espetáculos. Teve uma entrevista que eu fiz recentemente com a Esther Jablonski, é um espetáculo Cuidado com as Velhinhas Carentes e Solitárias. Você comentou sobre isso. Não foi? A gente comentou sobre isso, em que você tinha um diretor de fotografia também atuando ali. Então, esse híbrido de cinema e teatro é muito legal. Né? A gente pode estar encontrando um caminho aí permanente, né? Agora, com certeza, nesse primeiro momento, a gente nem... Foi até pauta para um dos ensaios, né? Eu, Jordana e Juliana, que é a nossa diretora, Juliana Beth. A Juliana Beth, né? Porque assim, na realidade, a gente ia fazer presencial e online. Né? Só que aí, no meio dessa história toda, teve aquele primeiro decreto, e aí o teatro falou assim, não, então será só online. Só online, né? Aí eu falei, meu Deus, mas e agora? A gente muda o estilo de atuação, então? Porque já que não terá plateia, de repente vai ser como se a gente estivesse fazendo, sei lá, novela. Sim. Não sei. E aí a Juliana falou assim, meninas, a gente está já há um mês ensaiando para uma plateia. Não vamos pensar nisso agora, porque senão vai ser uma loucura. Né? Porque isso muda tudo, de fato, né? Claro. Então, ela falou assim, não vamos pensar nisso agora, isso é teatro, mesmo sendo gravado, né, filmado, é teatro. Então, a gente não vai mudar o nosso estilo de atuação. Eu achei, a Juliana, ela tem, assim, também achei uma prudente, uma sensatez, assim, às vezes, dá até alívio, sabe? Porque eu falei assim, nossa, se a gente tiver que mudar tudo nesse momento, vai ser uma loucura realmente. E então, eu particularmente, eu acho que se perde muito da magia do teatro no vídeo. Porque não é a linguagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Acaba sendo uma outra forma de comunicação. Exatamente. Mas que também pode ser prazerosa. Claro, não. As duas linguagens são sublimes, assim, né? Acho que não existe uma linguagem melhor do que a outra. Sim. Né? Cada uma é maravilhosa ao seu estilo. Ao seu estilo, Mas são diferentes, não tem como negar. Né? Não tem, absolutamente. Mas, enfim, é o que a gente está podendo fazer agora. Então, a vida que segue. Agora, eu estou fazendo paralelamente também um outro espetáculo, mas que aí foi num outro estilo. Porque a gente estreou antes desse decreto, né? Então, nós conseguimos fazer online e presencial. Então, eu tive essa experiência, né? E aí não foi tão estranho, porque nós tínhamos plateia. Então, para mim, era muito nítido. Estou fazendo teatro. E nesse outro espetáculo, que se chama Enrolados da Comédia, a gente fez diferente. Porque nós, então, gravamos essa estreia, né?
que foi feita ali presencial e online. Foi gravado o conteúdo e agora eles estão só... É tipo um vale a pena ver de novo. Sei, sei. Eles estão reprisando essa gravação. Ah, legal. Né? Eu fui assistir, né, outro dia a essa gravação e eu falei, meu Deus, é muito estranho, porque a minha sensação é que essa cena tinha ficado de uma outra forma. E talvez ela de fato tenha ficado de outra forma, mas é porque filmado, o teatro filmado... eu não sei. É estranho. Mas é aquela coisa, você vai se dar, por exemplo, a decisão da diretora, como queria concordar com a direção dela, com a decisão, porque eu vou te contar uma experiência similar. Eu estava uma vez numa palestra que eu mesmo tinha organizado na extinta Universidade Gama Filho. Eu levei o projeto em ponto marcado para lá, ainda estudante. Então, a gente levou Mérida Pinhon, Tiago de Mello, grandes nomes da literatura para lá. E justamente no dia que o Tiago de Mello ia fazer um debate sobre um documentário sobre a vida dele, no meio da apresentação, falta luz. E o mini auditório mergulha na mais completa escuridão. Qual é a tirada dele? Deixar, esperar a luz voltar? Dizer assim, não, pessoal, eu tenho um poema chamado Faz Escuro, Mas Eu Canto. Vamos continuar conversando na escuridão, pode ser uma proposta interessante. E você sabe que durante 20 minutos as pessoas foram vencendo aquela estranheza, perguntando, você não via, um não via a cara do outro. E todo mundo ria, todo mundo... Aí quando voltou a luz, você sabe que foi o contrário, as pessoas ficaram tímidas. Você tá vendo? Que loucura! Então você às vezes tem que se jogar sem paraquedas mesmo, a ideia é essa, entendeu? Se você vai com a tua verdade conquista o outro. Fato. Pois é, e essa magia do teatro de você ter que lidar com o imprevisto, né? com o elemento surpresa, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você tá ali, você tá suscetível a qualquer coisa. Né? Isso é muito maravilhoso. E você poder ter segurança, e aí vem também a experiência do ator, né? Que se você vai ganhando essa desenvoltura de palco, você vai ganhando com o tempo, né? Mas você poder lidar com esse imprevisto de uma forma natural, né? É muito legal também, né? Às vezes o ator iniciante, por falta de experiência, ele ficaria constrangido, nervoso, né? De fato, ele pararia o espetáculo no meio. Ai, gente, vamos botar a luz, porque não sei lidar com essa situação, né? Mas ele ali pôs no bolso e você vê. Muito interessante essa experiência. Muito bem colocado. Olha só, Ana, eu acho que quando o ator, o que você está me dizendo é isso, quando o ator passa a ser parceiro da imprevisibilidade, ele se torna melhor ainda. Claro. Ele não está com medo do novo, do desconhecido. Não, ele está ali, porque deve é. Claro. Entendeu? Ele deixa o ego de lado, aquela coisa da vaidade. Ele está ali com o coração, né? Opa, voltei. Opa, ok. Ele tá, você pegou o final? Ele deixa de lado a vaidade e está ali com o coração aberto. Com o coração, exatamente. Exatamente. E eu acho que você se permitir essa vulnerabilidade é isso que faz com que eu estou perdendo aqui a bateria. É por isso que está saindo. Você se permitir essa vulnerabilidade, eu acho que isso é que torna o trabalho do ator tão interessante. Não é? Porque na vida a gente não se permite mostrar esse lado vulnerável. Você tem que estar sempre seguro de si, você tem que estar sempre... mesmo quando você está com dúvida de alguma coisa, você finge que tem certeza, não é? Eu acho que a própria sociedade te cobra uma postura que assim. Cobra, assim, né? Essa postura, na verdade, esse papel de impostor, né?
Você se torna um impostor de você mesmo. Ai, nossa, é profundo isso que você falou, mas é real. E é triste. Mas é. E aí, quando você vê, agora até fazendo um gancho com a tua própria peça agora, Sexo, Champanhe e Tchau. Quando num casal, os dois se tornam impostores de uma relação que não existe, aí é brabo, né? Porque vai chegar uma hora... Não, que a coisa se esgota. Tem uma frase muito, muito interessante na peça que agora está me fugindo exatamente o texto, mas quando ela quer dizer assim que é muito triste quando você se vê sozinho numa história que foi sonhada para ser um dueto. Lindo, lindo. Não é maravilhoso isso? Maravilhoso, exatamente. E assim, eu acho que em algumas relações, quando você se percebe realmente, dá uma solidão. Eu acho que não tem... E a frase é exatamente essa. Não há solidão maior do que se perceber sozinho numa história que foi sonhada para ser um dueto. Essa frase resume tudo, né? E vai de encontro com o que você estava dizendo aí, quando um casal se torna impostor, né? Porque é isso, né? Porque daí você tá com uma pessoa, mas na verdade você nem queria estar ali. Não queria. É só um teatro, né? Mas de repente, socialmente falando, você quer manter aquele casamento ou aquele namoro por algum motivo, ou para dar uma satisfação familiar ou social mesmo, né? Quantas pessoas, de repente... Isso acontece muito no meio político. Porque então a pessoa tem que ser casada para dar uma credibilidade, né? E é muito... Manter um casamento que já acabou há muito tempo, mas tem que manter as aparências. Né? Exato. É tão triste, né? E, na verdade, são duas pessoas solitárias que dividem a mesma cama. Sim. Que sentido tem nisso, né? E uma coisa, Ana, não sei se você concorda comigo, em qualquer relação, quando a gente tenta ser tudo, suprir tudo para o outro, é um passo da gente se afastar dele. Eu acho que existe uma certa zona proibida, uma zona neutra, que a gente nunca vai conseguir atingir do outro. Aí você diz assim, mas então não vou me importar com isso? Não. Aí entra um outro barato do amor, que é você aprender a dividir a solidão com o outro. A sua solidão com a solidão do outro. Eu tenho uma passagem em um filme, a gente conversou no outro dia, né, pelo telefone, e eu esqueci de citar esse filme. Você também, eu sei que você é uma cinéfila de carteirinha, e tem um filme do Gary Marshall, mesmo que dirigiu Uma Linda Mulher, chamado Frank e Johnny, Al Pacino e Michelle Pfeiffer. E ele está numa cena... ela tem uma cena... Ele é uma garçonete, ele é um cara que cumpriu pena, vai trabalhar no restaurante como cozinheiro, você lembra desse filme? Não. E ele tenta conquistar ela a todo custo. Só que ela vem de uma história de relacionamentos abusivos. Ela, inclusive, perdeu um filho desse cara que ela amava diante de uma violência doméstica dele. Que ele começou a espancar e ela, correndo dele, rolou as escadas e perdeu essa gravidez. Só que o Al Pacino não é alertado disso durante todo o processo. Na hora que eles vão ter a primeira transa no quarto de hotel, ela trava, ela se tranca no banheiro e não quer sair de jeito nenhum. E quando ela sai toda agressiva para cima dele. Ele tenta fazer um carinho, uma coisa, não, mas vai acontecer de novo a mesma coisa, ele também foi assim comigo no início, e o cara ficou olhando aquilo, né? Aí ela mostra as marcas nas costas do cinto, da surra de cinto que ele dava nela e tal. Aí o Al Pacino fica assim, o texto é maravilhoso, que ela vira para ele assim, você pode me... O que eu faço com essa dor? Você pode me garantir que a partir do momento que a gente começa a se amar, essa dor vai desaparecer? Ninguém pode garantir. Aí você fica assim, caramba, o cara está perdido, né? Ele diz assim, olha, eu não posso apagar tudo que você viveu, toda essa dor que você viveu, mas eu prometo estar sempre aqui quando a dor voltar. Meu Deus, que lindo isso! Então, eu acho que isso realmente é o início de uma relação verdadeira. Mas, como você disse sabiamente... Olha isso!
Exatamente. Porque você encontra uma outra pessoa, viés, né? Vocês não podem apagar o que vocês viveram. Vocês são o resultado dessa história que vocês vão ter. Claro. E é você entender a dor do outro e ser parceiro, né? E foi isso que ele propôs. Deixa eu ser teu parceiro. E quando você sentir essa dor de novo, me chama que eu vou estar aqui para te acolher. Né? É você acolher a dor do outro. É isso. Ai, que coisa linda, tá vendo? Não é qualquer pessoa que está disposta a isso, né? A acolher as suas dores, né? A dividir as dele também. Porque, dividir as dele. Gente, e é tão maravilhoso quando isso acontece. É tão maravilhoso. E é importante que as pessoas saibam que essa possibilidade existe. Basta que elas se abram para isso. Né? As coisas mais belas são as mais simples, mas as pessoas denunciam às vezes essa, não? Caramba, Paulo. Você falou que você é formado em psicologia, né? É natural que seja assim, porque você atinge uma profundidade das coisas que não é comum. Não, obrigado. Mas é real. É muito bonito isso. Mas sabe, essa sintonia se dá, aquela coisa, quando eu dava as minhas aulas, que a gente estava conversando, às vezes uma pessoa falava alguma coisa e vem aquilo que você disse, né, das pessoas saírem dos seus papéis. Eu tive muito professor na vida, você deve ter tido também, que o aluno ia fazer uma parte, não, isso ainda não é a hora, deixa eu terminar essa parte da matéria. Eu nunca fui esse professor, eu era um professor que eu jogava o planejamento para o alto, não, legal, assim, e aí a aula se desenrolava até ali. Quando eu ia ver, eu não consegui dar nada daquele conteúdo. Eu falei, não importa, porque a pessoa saiu dali com outro conteúdo que é tão importante quanto. Exatamente. E eu acho que isso é que me faz essa minha aliança tão grande com vocês, atores. Porque o professor é um pouco ali, é o palco, né? Você está ali, também tudo pode acontecer, entendeu? Então, os atores, eu acho que são pessoas muito sábias por natureza, quando eles sabem aproveitar esse imponderável, tirar proveito do imponderável, né? Isso é muito bacana. É isso. Mas estou falando demais, eu quero ouvir mais de você. Imagina. Por exemplo, eu queria te fazer uma pergunta muito bacana, porque eu respeito muito e admiro muito os atores que começam também com teatro infantil. E eu sei que você eu até anotei o nome aqui do musical que você participou, Um Sonho de Musical, né? Como é que é para você esse contato com esse público tão verdadeiro, tão transparente e tão crítico também, Sim. que às vezes deixa lá, que é a criança? Como é que foi para você esse período? Foi uma delícia, né? Primeiro porque eu, quando era pequena, eu assisti muito esses filmes da Disney, né? As princesas e tudo mais. Então, eu me diverti porque, na verdade, a minha criança interior também estava se realizando ali. Né? Então, foi divertidíssimo brincar com ela, sabe? E poder fazer com que outras crianças pudessem viver aquele momento que para mim era tão importante na minha infância, sabe? Poder dar esse gostinho para elas foi assim, foi sublime, né? E é muito legal até quando nós conversamos, você estava falando que quando você vai lá fora tirar foto, os pais entendem que é o ator que está ali tirando foto das crianças, mas para as crianças não é a Rapunzel, é a Cinderela, entende? Então eles estão ali com as princesas, né? E eles ficam, é um olhar, sei lá, é um brilho que eles têm nos olhos. É aquele olhar que diz assim, deixa eu aproveitar tudo que eu tenho direito, porque esse momento é único, deixa eu aproveitar tudo. É lindo isso, é lindo, porque o triste é
quando a gente perde esse brilho nos olhos, entendeu? Eu acho que a gente só envelhece quando a gente esquece dessa criança que um dia acreditou que aquele ator não era o ator, era a princesa ou o príncipe. Exatamente. Sabe? Essa é a beleza da vida. Entende? Isso não pode morrer nunca. Então eu acho... E outra, eu acho o teatro infantil muito importante porque você está formando a plateia das próximas gerações. Sim. Né? Então, você acostumar essas crianças a irem ao teatro, habituar elas a isso, é fundamental. É isso que vai fazer o teatro se perpetuar. O teatro só não vai morrer porque tem esse público. Exatamente. Né? Então, o teatro infantil ele é importantíssimo. Né? Que é meio o que acontece, né? Fazendo um paralelo, tá? Eu, quando era criança, lia muita revista em quadrinho, né? Então, hoje você vê no cinema dos heróis da Marvel, né? Fazendo sucesso. E eu, quando entrava no cinema para ver, por exemplo, Guerra Infinita, né? O personagem, os pais levando os filhos, esse é o Capitão América, ele era o meu herói, o Homem de Ferro. Então, não é aquela coisa sendo passada de pai para filho, como acontece com o Maurício de Souza também. Sim. Que você lia a Mônica Cebolinha, isso é demais, né? Isso é importante, porque daí, apesar da distância entre gerações, de alguma forma, naquele veículo, eles estão próximos. Se encontram, exatamente. Não é? Isso é tão bonito, isso é poético, eu acho. É mesmo. Não é? É muito bom. A arte, ela tem esse poder. Ela transcende, né? Transcende, totalmente. Né? E você poder ouvir a música que os seus pais ouviam quando eram adolescentes e aquilo gerar em você uma emoção. Isso não é maravilhoso? Te tocar também. É outra coisa, né? É isso. Muito legal. E eu queria aproveitar também, como sempre, o papo tá bom, a hora vai. Se a gente tivesse uma fila de banco, parecia uma eternidade, mas o papo está todo delicioso. E eu não quero deixar de fazer essa perguntinha para você. Você também, você faz comédia, e comédia muito bem, o Enrolados é uma comédia. Mesmo esse espetáculo agora, você definiria como o quê? Uma comédia dramática também? De agora? É uma comédia romântica. Uma comédia romântica, né? Mas você também tirou um prêmio, né? No Rio Web Fest, como melhor atriz de comédia. Fala um pouquinho dessa experiência, como isso foi importante para você. Olha, se eu te disser que meu coração foi na boca na hora que eles falaram o meu nome, e foi muito gratificante, sabe? Porque ano passado foi um ano muito difícil, né? Foi. Por causa daquela coisa da pandemia, bem ou mal, agora estamos vivendo esse momento, agora está mais sério do que nunca, né? Mas assim, estava todo mundo muito assustado naquela altura, né? Foi. Ninguém sabia muito bem como lidar com essa situação, enfim. E de repente você se vê trancafiado dentro de casa, aquela loucura toda, sem saber quando aquilo ia acabar. E para nós artistas foi especialmente complicado, né? Foi. É aquela coisa que vários falaram, vocês foram os primeiros a fechar e serão os últimos, né? A abrir, pois é. Complicado. E então, quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido indicada ao prêmio, eu estava na casa da minha avó, em Araras. Sim. Eu nem acreditei. Eu falei, eu não tô acreditando. E quem me ligou foi o diretor para me contar. Né? Que legal. O Vini, né? O Vinícius Areias. Eu falei, Vini, eu não acredito. Ele, pois acredite, porque você foi indicada a melhor atriz. Eu falei, meu Deus! Olha, aquilo, eu falei assim, caramba, eu não estava esperando por isso. Para mim tinha sido um ano perdido. Assim, não totalmente perdido, porque eu tenho essa vontade de viver. Assim, eu falei, bom, já que teatro eu não vou conseguir
fazer, então eu vou dar um jeito de continuar com a minha arte. E, de fato, eu me juntei com a Lazuli e nós fizemos, nós montamos algumas esquetes do Olavo Bilac, né? E filmamos de casa mesmo, com celular. Eu falei assim, vamos continuar fazendo arte. E fizemos. E ficou realmente bem bacana, claro. Ninguém tinha câmera profissional, não tínhamos uma equipe, era todo mundo gravando no celular. Mas, assim, dentro das nossas possibilidades, nós fizemos acontecer, sabe? E foi muito bacana isso, assim. E a gente juntou uma equipe legal também, sabe? Outros atores super legais. Foi legal. Mas, assim, eu não posso... Se eu disser pra você que parte de mim estava frustrada, eu vou estar sendo mentirosa. Porque estava, né? E eu nunca poderia imaginar, porque eu falei assim, ok, eu já vi que esse ano vai ser um ano que eu não vou pisar no palco de maneira nenhuma. E, de repente, eu tava no palco ganhando um prêmio. Eu falei, meu Deus! A vida é muito surpreendente, sabe? Então, eu não sei, é como se de alguma forma fosse Deus dizendo assim, calma, minha filha, calma. Eu sei que tá ruim, mas vai melhorar. Vai melhorar. Fica calma, eu tenho planos pra você, sabe? A sensação foi essa. E foi muito gratificante por tudo, pelo festival em si, tá em contato também com outras pessoas que também estavam se reinventando, passando pelas mesmas angústias e ansiedades e ainda assim estavam ali bravamente resistindo. Ali, se reinventando, né? Se reinventando. Exato. Isso trocar essa energia, essa experiência. Isso foi muito importante naquele momento, sabe? Claro, o prêmio, se eu disser pra você, o importante é competir, claro que o importante é competir, mas ganhar o prêmio foi maravilhoso, né? Não vou dizer que não. Foi muito bacana e foi importante pra mim, sim. Pro meu ego e pra mim também, pros meus dois eus aí. Beleza. Olha, Ana, eu estou vendo aqui, temos 2 minutinhos, eu queria aproveitar esses 2 minutinhos, em primeiro lugar, para te agradecer demais por essa live. Né? Eu que agradeço, imagina, Teve Paulo. algumas pessoas aqui que eu não quis cortar o teu discurso, mas dizendo que live sensacional e elogiando você. Então, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Muito. E esse finalzinho quer fazer a chamada do espetáculo? Amanhã? Amanhã, às 5 da tarde, no Teatro Petra Gold. O ingresso é absolutamente gratuito. É só entrar ou no site do Simpla ou no site do teatro, www.teatropetragold.com.br, e lá vocês vão fazer, entre aspas, a compra do ingresso, não vai ser cobrado valor nenhum, e através desses dados que vocês vão dar para fazer então essa compra, ele vai gerar um link que eles vão enviar para o e-mail de vocês, e esse link, através desse link, vocês vão ter acesso então ao espetáculo. Perfeito. Então tem amanhã e tem 31 de março, né? E tem dia 31. Agora, o dia 31, eu espero que continue tendo. Porque tem agora esse próximo decreto, né, do dia 26. A princípio, sim, teremos. Mas estamos vivendo aquela coisa, né? E acompanhando os fatos, né? Acompanhando os fatos. Mas se Deus quiser, terá. Vida longa esse espetáculo e toda a realização dos seus sonhos no teatro, na dança. Eu acabei não falando do balé aqui, mas espero que a dança está muito integrada nesse espetáculo. Eu vi o teaser, né? E você integra a dança com a postura psicológica da personagem maravilhosamente bem. Então, muito sucesso. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Beijo.